Fala galera, graça e paz, Pastor Weder para mais uma aula aqui no curso Vida e Saúde. Que a paz do Senhor Jesus Cristo inunde o coração seu e faça com que você seja ricamente abençoado com essas mensagens, tá ok? Então bora lá para nós juntos estudarmos um pouquinho mais sobre como cuidar de nossa saúde e assim parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. Bora lá então. Cuidado da saúde, queridos, é nós cuidarmos da nossa saúde física, mental, social e espiritual. Quando nós cuidamos dessas quatro áreas, os seres humanos eles se tornam pessoas equilibradas, abençoadas e saudáveis verdadeiramente. Se alguma dessas partes tiverem deficiência, você prejudica o todo, tá? Então, se você tiver uma doença física, por exemplo, como uma dor muito absurda, a sua espiritualidade não fica bem, sua mente também, e a sociedade e o social também fica prejudicado. Se você tiver um problema no casamento, sua espiritualidade pode ter uma derrocada muito grande, seu emocional fica abalado e aí doenças físicas também se manifestam. Se você tem dificuldade espiritual, infelizmente, o seu social vai prejudicar, o seu mental vai prejudicar e também a sua saúde física, tá? Então a gente precisa fazer mudanças no estilo de vida. E os nossos hábitos, eles foram implantados na gente de duas maneiras. Uma maneira é a genética e a outra maneira é a cultivada. A genética é assim, a gente não consegue mudar o gene. A gente consegue superá-lo, mas não consegue mudar o gene. Só que os genes são 30% apenas do que somos. 70% do que somos é a questão nossa do nosso cultivo, aquilo que a gente vai adquirindo desde bebezinho até a fase adulta, que a gente vai inserindo na vida. E o que manda na gente, então, é o cultivado. Por exemplo, eu geneticamente sou filho de pai alcoólatra e de mãe fumante. Então, no meu organismo está registrado que eu gosto de bebida e eu gosto de cigarro sem nunca ter experimentado isso, né? Sem nunca ter usado isso. Só que o que acontece, nos meus hábitos cultivados, eu pude superar esse aspecto, de modo que ah, eu não tenho em minha vida essas práticas. Então, o cultivado na nossa vida é muito importante. Eu quero que vocês entendam que esse cultivado domina a gente, tá? Por exemplo, uma mãe que toda vez que o bebê chora, ela dá o peito para ele pode criar compulsão alimentar. O menino acabou de mamar, aí ele tá saindo ali andando e ele tropeça e cai, começa a chorar. Aí, quando ele começa a chorar, a mãe vai lá e põe o peito na boca de novo. O menino tinha acabado de mamar, ele não precisava de comida. Então, veja, a mãe começa a implantar na cabeça dele que quando ele tem sofrimento, ele desconta na comida. Então, tem pessoas que crescem com compulsão alimentar, por quê? Porque foi gravado na cabeça dele um jeito de se alimentar errado. O menino tá com cólica, dá peito para ele. Então, veja, quando essa pessoa tiver problemas na fase adulta e ela tiver sofrimentos, ela vai recorrer ao alimento. Aí aumenta de peso, diabetes, e vários outros aspectos aí, tá? Uma outra maneira aí que a gente verifica é que a gente introduz em nossa alimentação um monte de porcaria com o passar do tempo. E é interessante que muitas vezes a gente nem percebe que está comendo a desgraça, que está comendo mal, que está se matando. Por quê? Porque virou um hábito, é aquilo que está na nossa vida e a gente nem olha aquilo como mal, tá? Então eu quero fazer um teste para que vocês possam compreender como isso influencia a nossa vida, tá? E o teste será o seguinte: a gente vai verificar três amigos que foram ao restaurante. E a conta deu R$ 30, ou seja, R$ 10 para cada um. E eles o pagaram. Só que o dono do restaurante viu que aquela mesa ali era de rapazes frequentadores, devolveu R$ 5 por meio do garçom para eles. E o garçom vindo no caminho, falando três pessoas, R$ 5 para devolver para eles, vai haver discussão entre eles. Então o garçom decidiu pegar R$ 2 e devolver de troco R$ 1 para cada um. Logo, se eles pagaram R$ 10
e foi lhes devolvido R$ 1 a cada um dos participantes aí dessa refeição, e o garçom surrupiou R$ 2, a gente percebe então que cada um desses integrantes pagaram R$ 9 na sua refeição. Porque se eles pagaram R$ 10 e devolveram R$ 1 para eles, R$ 9. 9 vezes 3 a gente sabe que é 27, correto? E com R$ 2 que o garçom pegou, nós teremos 29. E aí a gente percebe que R$ 1 sumiu. Sim, cada um pagou 10. O garçom devolveu R$ 1 para cada um. Então cada um pagou 9. 9 vezes 3, 27. Mas o garçom pegou R$ 2. 27 mais 2, nós vamos ser 29. Cadê R$ 1? A sua dificuldade aí em calcular, ela existe porque eu usei um raciocínio errôneo para implantar na sua cabeça uma conta errada. E como você não conseguiu perceber o ardil no meio do caminho, você agora está perdido com R$ 1 e vai ficar perdido aí durante vários momentos, aí um bom tempo, exatamente porque você não consegue agora tirar da sua cabeça a linha de raciocínio que eu fiz, que foi eles pagando R$ 10, devolveram para eles R$ 1. Então, quem paga R$ 10, devolve um, ele pagou 9. Como eram três pessoas, 9 vezes 3, 9 vezes 3 é 27. E o garçom pegou R$ 2 com 20. Então, entenda, esse cálculo que eu estou passando para vocês é errôneo, mas você não consegue nem ver onde o erro está, porque eu implantei na sua cabeça um pensamento errôneo. Então, veja, se geneticamente e também hábitos adquiridos estão gravando pensamentos errôneos do estilo de vida, você vai continuar comendo errado, bebendo água errado, dormindo errado, fazendo as coisas erradas e você não consegue perceber. Exatamente como esse engano que eu acabei de implantar na sua cabeça. E então, essa tendência herdada e cultivada que está implantada na gente de como nós devemos viver é um problema que a gente deve se preocupar, tá? Porque isso pode ser determinante para a nossa saúde ou para a nossa doença. Mas olha só que coisa tremenda que a gente encontra no livro Ciência do Bom Viver. As tendências hereditárias e cultivadas para o mal devem ser vencidas. Então, ou seja, há possibilidade da gente mudar o estilo de vida. O que a gente precisa fazer? Mudar o raciocínio, mudar o jeito que a gente pensa. Se tem um pensamento errado que está fazendo viver errado, eu preciso agora adquirir conhecimento e começar agora a implementar os bons caminhos, as boas orientações na vida, e a gente acaba vencendo depois de um tempo, vira um hábito. E aquilo que era hereditário e cultivado, que era ruim, passa agora a se tornar algo positivo, porque eu mudei meu estilo de vida, tá? E tudo isso a gente vai trabalhar pelo que é cultivado, porque a gente não consegue mexer no hereditário diretamente assim, tá? A gente consegue suplantá-lo, mas não conseguimos mexer nele, vai estar sempre gravado na gente. A prova real é a seguinte, ó, cada um deu R$ 10, a conta deu 30. Como o dono devolveu R$ 5, a conta caiu para 25. Desses 25, o garçom só devolveu 3 para eles. Então, 25 mais 3 dá 28. E o garçom, ele roubou, ele surrupiou, roubou não, furtou, né? R$ 2. 28 mais 2 é igual a 30. Então, agora, você consegue enxergar qual o processo correto, porque eu implantei agora na sua mente a linha de raciocínio correta. Então, quando eu implantei a linha de raciocínio errada, você pensava errado e poderia viver errado por conta de um raciocínio que está implantado na sua cabeça errado. Agora, quando eu coloco uma linha de raciocínio correta, um pensamento correto, você consegue mudar o seu estilo de vida, tá? Então, aqui a gente não vai ensinar dietas para vocês. Dietas elas são temporárias, dietas não prestam. O que precisa é estilo de vida, você saber o que está errado, gravado na sua cabeça de errado, adquirir a informação correta e começar a viver certo, tá? Como assim, pastor? Simples, queridos. A gente começa a perceber na vida quais são as causas dos nossos problemas. E quando a gente muda o estilo de vida, a gente vai ter saúde, simples assim. A primeira coisa que nós orientamos para vocês foi a água, correto? Foi a última aula que nós tivemos.
E sobre a água, nós verificamos ali que para você saber a quantidade de água correta que você precisa tomar por dia, é você pegar o seu peso e dividir por 30. E aquele resultado que vai dar é a quantidade de água em litros que você precisa tomar. Ah, e se eu peso 120 quilos, divide por 30, vai dar 4 litros, é o tanto de água que você precisa tomar. E isso faz toda a diferença na sua vida. Isso aqui é o princípio de saúde que você tem que viver todos os dias. E não somente no tempo que nós lançamos desafio para vocês. Pastor, eu posso trocar a água por refrigerante, que eu não gosto muito de água. Queridos, não façam isso. Vou dar um exemplo básico aqui. Poderia dar vários exemplos, mas eu vou dar um exemplo básico para você entender como isso é problemático. Uma latinha de refrigerante de 350 ml tem cerca aí de 10 colheres de chá de açúcar branco refinado. Uma de 1 litro, ela vai ter cerca de 29 colheres de açúcar branco refinado. E uma de 1,5 litro, aí ela vai ter um bocado de açúcar aí na sua corrente sanguínea. E qual que é o resultado desse aspecto? Enfermidade, problema. O açúcar branco refinado está associado a diversos tipos de problemas, como obesidade, correto? Aumento de peso, como diabetes, tá? Ele está associado também à depressão e ansiedade. Ele está também associado ao câncer. Então, se você quer câncer, diabetes, obesidade, depressão, aí você continua nesse caminho, você faz essa troca. É óbvio que você não quer isso, então você não pode fazer essa troca. Esses refrigerantes, eles nem alimentos são, não tem nutriente nenhum. E ele acidifica demais o sangue. De modo que quando você coloca um copo de refrigerante dentro do seu organismo, ele acidifica tanto o seu organismo, e para você limpar essa acidez, você precisa tomar 35 copos de água iguais ao copo de refrigerante que você tomou. E ninguém vai fazer isso. E essas químicas ficam no seu organismo, acidificando o organismo, e o organismo ácido é onde se desenvolve o câncer, é onde se desenvolvem as doenças. Tomar água corretamente vai eliminar 64 tipos de doença. Então você deve colocar isso no seu estilo de vida. Eu já ensinei informação importante, você deve fazer isso agora direto. Além de reduzir, né, doenças cardiovasculares, aí, problemas do coração em 50%. 50% de probabilidade de AVC, 50% de queda aí de possibilidade de um infarto, miocárdio, alguma coisa desse gênero. Então a gente pode mudar o estilo de vida à medida que a gente aprende a informação nova e começa a implantar na vida. Além de, se você tomar pouca água, os resultados são mau hálito, hipertensão, irritabilidade, dores no corpo, dores de cabeça, envelhecimento precoce, dores nas articulações, sintomas de TPMs eles são mais acentuados, maior probabilidade de aquisição de câncer, enfim, queridos, são muitos problemas. Então a gente precisa tomar água. E um dos benefícios fantásticos que ela traz foi a melhora do trânsito fecal que nós passamos na última aula. Aí você fala, não tô nem aí, não vou tomar água. E se travar meu intestino, eu tomo um laxante. Queridos, não faça isso. Porque veja, o seu corpo foi criado com determinado mecanismo. Quando você coloca um remedinho, um químico, fazendo a função do próprio corpo, o corpo começa a relaxar e deixar a sua função de lado. Aí as pessoas falam, meu intestino tá meio preguiçoso. Começa a dificultar exatamente porque você começou a fazer a função do organismo com elementos químicos. E aí o corpo fala, nem preciso trabalhar. Você tem que levar o seu corpo a trabalhar. E para o seu corpo trabalhar, ele precisa estar com a saúde em cima, com o metabolismo em cima. E quando tiver saudável, você vai viver bem. Tá? Então, lembrando que a gente tem o intestino delgado, que ele absorve nutrientes, que é esse que está cercado em amarelo. Mas ele não é o que nos interessa neste momento, tá? O que nos interessa aqui é o intestino grosso, tá? Aqui nós temos o cólon ascendente, essa parte que começa aqui da esquerda do vídeo, ele sobe, tá? Ele começa aqui do lado direito nosso, ele sobe, é o cólon ascendente, o transversal, que ele atravessa o abdômen, aí o descendente, que ele vai descer, tem o sigmoide, que é essa viradinha, e tem o reto, ok? E ele absorve água e sódio, por isso que precisa de bastante água,
Porque à medida que você tem bastante água, ele não resseca as fezes. Como ele absorve água, ele tira a água do alimento. E aí vai formar o bolo fecal. Então, há bolos fecais que ficam tão secos que não consegue a pessoa evacuar direito. Isso é mãe de vários problemas de saúde. Isso é vários problemas de saúde que são causados por um intestino preso, tá? E para o intestino funcionar, a gente precisa, além de água, fibras. Nós só falamos de água, agora a gente vai falar de fibras. O que são fibras? Fibras, queridos, são produtos que vêm de origem integral, aí desses alimentos integrais, da natureza, e eles são uma espécie de vassoura do intestino. O intestino não absorve eles, então eles vêm limpando o intestino meio que rejeita eles. Então isso faz com que o trânsito fecal flua. Só que para o seu trânsito fecal fluir, você precisa de dois elementos: água e fibras. Olha só esse texto do Ciência do Bom Viver. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Então a gente, além de ter nutrição maravilhosa, a gente vai ter também o intestino saudável. E tendo o intestino saudável, irmãos, é passo preparatório para a saúde total. Que são, onde a gente pode encontrar essas fibras? Cereais, como aveia, arroz, mas o arroz integral, tá ok? O branco não, o integral. Trigo, triguilho, milho, centeio, cevada. Nas frutas você tem abacate, banana, mamão, né? Todas as frutas aí contêm fibras, tá? Nas verduras nós temos couve, espinafre, a selga, agrião, rúcula, essas folhas também têm fibras, né? São fibras. As castanhas, nós temos os nozes, castanha do Pará, amêndoa, amendoim, castanha de caju, pistache, tudo mais, né? Mas não deve exagerar aí nessas castanhas, tá? E qual o desafio que a gente vai fazer para vocês? O desafio é o seguinte, o desafio 18 dias. Do dia 28 do 4, amanhã, terça-feira, ao dia 15 de maio, correto? Vocês deverão comer uma fonte de fibras em todas as principais refeições. Como assim? Ah, eu vou tomar o meu desejum. Então você tem que usar uma fonte de fibras. Pode ser uma fruta, ok? Pode ser aveia e assim vai. Ah, mas se vai comer um arroz com feijão de manhã, então tem que ser o arroz integral, tem que ser uma salada ali de manhã, tá ok? Ah, mas e no almoço, o que eu posso fazer? No almoço você pode comer um triguilho, um trigo, um milho, uma fruta, de repente, se você for fazer uma refeição frugal, não misturar ela com proteínas, né? Mas isso aí eu explico depois, né? Então, você tem que colocar uma dessas fontes em todas as refeições suas. Se você faz desejum, almoço e janta, em todas essas refeições principais, tá ok? Você vai utilizar uma fonte de fruto, uma fonte de fibras, tá? Esse é o desafio. Se você fizer isso, é sucesso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e quando Cristo voltar, te encontre preparado, mais saudável, mais inteligente. Que Deus abençoe.